Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1906, este ano é tido como ponto de partida de um avivamento espiritual, pentecostal, que varreu o mundo todo. O que começou numa pequena igreja, numa rua de um subúrbio de Los Angeles. Aliás, não foi nem um subúrbio, foi o centro da cidade de Los Angeles. Dessa igrejinha, centenas de milhões de pessoas vieram a conhecer a plenitude do Espírito Santo, com sinais e prodígios, línguas estranhas, dons de toda sorte, profecia, cura divina. E a minha família fez parte disto. O meu avô materno foi o primeiro homem branco a entrar nessa igreja, que era uma igreja só de negros, e ele foi o primeiro homem branco a entrar, era um pastor batista, e ele conheceu a plenitude do Espírito Santo e passou a ser o primeiro missionário pentecostal na Índia e também para a China em 1906. Ele já foi naquele ano. E do lado do meu pai, o meu trisavô tio foi o primeiro canadense a visitar Azusa Street, também conheceu a plenitude do Espírito Santo, voltou para o Canadá e foi um dos fundadores das Assembleias de Deus do Canadá. E ao longo dessas últimas quase 5 gerações agora, a minha família tem feito parte do movimento pentecostal. Então, quando eu falo de Pentecostes e de pentecostalismo, posso lhe dizer que eu tenho um certo conhecimento de causa. As minhas histórias de niná eram sobre os grandes evangelistas de outros tempos, minha mãe que me contava, meu pai, eu cresci indo para a igreja e dormindo embaixo do banco. Eu me lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, num acampamento pentecostal, eu desci o corredor, ajoelhei num chão de pó de serra e entreguei minha vida a Cristo. Certamente depois de 7 anos de vida eu não tinha uma longa vida de pecado da qual eu tinha que me arrepender, mas eu sabia que eu precisava de Deus e que eu era um pecador e precisava da sua salvação. 4 anos depois, num acampamento também na Califórnia, eu me lembro de uma noite que o pastor estava pregando sobre o batismo do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ardia no meu coração um desejo, eu precisava mais de Deus. Eu queria mais de Deus, eu sabia que eu precisava mais de Deus. E um fogo me tomou, e eu fui lá para frente e disse, eu quero isto, eu não sei o que é, mas eu quero isto. Eu me lembro que alguém veio e impôs as suas mãos sobre mim, e foi como um fogo puro. Olha, foi algo que dos pés à cabeça, foi elétrico, e a presença de Deus foi de tão forte que eu comecei a orar numa língua que eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido, e foi tão forte a emoção e a experiência que eu comecei a falar, a orar, a louvar a Deus numa língua que eu não conhecia, e fiquei lá literalmente horas. Chegou ao ponto onde eles me esticaram no banco, porque eu não parava de falar, e eu fiquei lá até quase 3 da madrugada, falando em outras línguas, e depois quase não consegui dormir a noite toda, de tão cheio da presença de Deus, de uma alegria tão profunda. E ao longo da minha vida, eu tenho voltado a essa experiência, e eu posso lhe dizer que não passa um dia que eu não esteja de joelhos na presença de Deus, orando numa língua que eu não aprendi. Muitas vezes, quando estou orando por uma certa situação, eu chego ao limite do que eu entendo racionalmente sobre as necessidades daquela situação, e
E então deixo fluir isto que vem sendo parte da minha experiência. E ao longo dos anos, tanto em profecia, expulsar demônios, cura divina, eu tenho visto isto, não só através de mim, mas através de colegas. Hoje, uns tempos para cá, digamos a verdade, a igreja pentecostal tem se tornado frio. Tem se tornado frio. Nós não temos visto tanto essas manifestações de Deus no nosso meio. E até por um certo constrangimento com certos abusos que nós vemos, e na mídia está cheia de abusos de pessoas que falam bobagem e fazem bobagem. Às vezes eu me angustio com o tanto de bobagem que nós vemos na igreja hoje. Tantas pessoas bobas. E muitas delas têm um microfone na mão, e algumas delas têm um canal de YouTube, e outras pessoas são flagradas no canal de YouTube. E vemos coisas absurdas, como a bênção da metralhadora, né? Já viu a bênção da metralhadora que o pastor está lá dizendo, agora eu vou abençoar vocês, E eu digo, meu Deus do céu, parece que querem reinventar a roda. Tem a bênção tinha a bênção de Esther, né? Pessoas subindo no monte à noite de joelhos para receber a bênção de Esther. É um tratamento de beleza espiritual. E eu vi o vídeo, né? Algumas estavam precisando mesmo do tratamento, mas não ajudou nada, voltaram tão feias quanto subiram. E a gente ri sobre o quê? Algo que é trágico. O pentecostalismo se tornou uma piada. A igreja pentecostal se tornou uma piada. Então, muitas denominações ditas pentecostais deixaram de falar dessas coisas. Se tornou um constrangimento para a nova geração. Mas eu não me envergonho, pelo contrário, eu almejo para você uma plenitude que você ainda não conhece. Para deixar esta frieza para trás. E nós sermos pessoas movidas pelo Espírito de Deus. Não histéricas, não malucas, certamente não bobas, mas realmente movidas pelo Espírito Santo. Eu tenho falado com o pastor John, principalmente, sobre esse fardo de ver um novo mover. Meus irmãos, há pessoas precisando de libertação neste bairro. Pessoas endemoniadas que precisam de libertação. São acordadas no meio da noite por espíritos malignos e são aterrorizados por coisas que vêm, tomam a sua vida e destroem a sua vida. Há pessoas que precisam de cura divina, há pessoas que precisam de alguém que pode, pelo poder do Espírito Santo, ver dentro do seu coração e dar aquela palavra que vai realmente transformá-las. E Deus pode nos usar nesse sentido. Há tanto que o Espírito quer fazer em sua vida, mas você não sabe nem o que pedir. E você precisa desta linguagem, não essas bobagens, não esse balbucio que as pessoas fazem para imitar línguas estranhas, ridicularizando línguas estranhas, mas uma verdadeira língua, um idioma de oração que o Espírito tem liberdade para falar por nosso intermédio, interceder em nosso favor e transformar as nossas vidas. Meus irmãos, eu oro por coisas que às vezes eu nem entendo, mas eu vejo a mão de Deus agindo em minha vida, porque eu me abro para o mover do Espírito. Esta pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos foi dado por Cristo. Ele disse, importa que eu vá, para que venha outro Paráclito, o Consolador. Importa que eu vá, e porque quando Ele vier, então, tanto eu como o Pai também viremos, e nós faremos morada. Meus irmãos, nós precisamos mais de Deus. Quantos concordam com isso? Nós precisamos mais de Deus em nossa vida. Alguém aqui sente isso? Eu sinto. Não é para fazer um louvor mais animadinho, não é isso,
para encher os nossos corações e transformar as nossas vidas e realmente derrubar obstáculos e muralhas e ver a mão poderosa de Deus agir em nossas vidas, curando pessoas, transformando vidas, libertando os cativos, libertando pessoas que estão tomadas por espíritos malignos porque fizeram votos em algum momento, numa encruzilhada, numa noite, e tem que haver quem tenha fé para discernir espíritos e enfrentar essas coisas, meus irmãos. Esse Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele derramou poder no dia de Pentecostes, porque o Espírito já estava com os discípulos. No cenáculo, Jesus chegou, embora a porta estivesse fechada, ele entrou e ele virou para os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Ele soprou sobre eles. Mas ele disse: espere receber poder do alto. Todo cristão tem a presença do Espírito Santo em sua vida. Não é que você recebe o Espírito quando há essa plenitude, esse batismo. Não, o Espírito Santo já está conosco. Você não pode sequer dizer que Jesus é Cristo se você não tiver o Espírito Santo agindo em sua vida. Paulo disse a Nicodemos em João capítulo 4, que nós não podemos nem sequer ver o reino se não nascermos de novo, e isso só pelo poder do Espírito Santo. Agora, ele disse para os seus discípulos: vocês têm a história, vocês andaram comigo, vocês têm algo para dizer, mas volte para Jerusalém e espere poder do alto para serem as minhas testemunhas. O que o mundo precisa é uma igreja realmente testemunha da verdade e não uma igreja que está brincando com a fé. Precisa de uma igreja forte no Senhor, não forte politicamente, não forte financeiramente, mas uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, não só na sua liderança, mas em todos os seus membros. Nós precisamos de um derramamento do poder de Deus no nosso meio. Quantos dizem amém para isso? Nós precisamos do derramado poder de Deus. Ele proporciona uma comunhão com a Santíssima Trindade, mas Ele também concede dons. Agora, eu confesso que eu esbarro num problema quando eu penso em pegar essa coisa de dons espirituais, porque toda discussão no Novo Testamento que fala sobre dons, fala sobre dois fundamentos necessários para que haja uma operação dos dons. Paulo, quando ele fala sobre dons, tanto em Romanos 12, como em Efésios, em 1 Coríntios 12 a 14, em Efésios 4 ele fala sobre dons, Pedro também fala sobre dons na sua primeira carta, mas todas as vezes que Paulo fala sobre dons, ele coloca isso num contexto de quê? De uma comunhão amorosa do povo de Deus. Dons não funcionam independente de um povo compromissado um com o outro. Um povo que entende o seu lugar no corpo de Cristo, que é um problema, né? Porque nós vivemos numa época de pessoas desigrejadas. A igreja está em baixa hoje em dia. O clero está em baixa hoje em dia. As pessoas dizem: não, eu não preciso de igreja, basta eu e Deus e YouTube. Basta eu e Deus e Facebook. E nós achamos que virtualmente a gente tem acesso a tudo que a gente teria com muito menos preocupação e certamente menos incômodo, sem o bispo brigando com vocês por chegarem atrasados na igreja, que eu vou brigar de novo, chegaram atrasados, que vergonha vocês, mas não faça mais isso, né? Alberto, eu vou bater mesmo, posso falar, né? Mas, na YouTube não tem que chegar na hora, porque eu ligo quando eu quiser, mas meus irmãos, comunhão não é um commodity, não é uma coisa que você pode acessar simplesmente com um clique de um mouse. Comunhão é algo que é sacrificial, exige esforço, exige um incômodo, ele nos incomoda, não é? E exige santidade, uma verdadeira separação do mundo.
E nós andamos tão mundanos, tão mundanos, tão mundanos. Eu fiquei tão chocado de ver quantos jovens crentes celebraram a decisão da Corte Suprema Americana. Jovens que se dizem crentes, celebrando a instituição de um pecado, a instituição de um estilo de vida pecaminosa. E não é politicamente correto dizer isso. A palavra de Deus é muito clara. Mas há muitos jovens dizendo-se cristãos que não têm noção, porque pensam como o mundo pensa. Não pensam como a Bíblia nos ensina a pensar. E tem que entender uma coisa, gente. A motivação da liderança dessa igreja, minha motivação, pastor John, pastor Marcelo, é vê-los salvos e no céu um dia. Eu queria ver cada um de vocês no céu um dia. E o que nos corta o coração é que do jeito que alguns andam aqui, vocês não estarão lá. Não vão chegar lá. Estão se perdendo. O mundanismo está fazendo com que a sua fé seja tão rasa, tão rala, que não faz nem fim nem fó. Não tem consequência. E você se engana a pensar que você está numa jornada cristã. Não está. Nós vemos pessoas, nós acompanhamos as suas vidas, e alguns aqui acham que bater ponto aqui vai fazer diferença. Não vai. Tem gente que vai para o inferno daqui. Não é por estar aqui, porque você não leva a fé para dentro da sua casa. Qualquer fim de semana mais quentinho ou mais comprido, já fogem para algum lugar, porque tem mais o que fazer. Em vez de entender que, meus irmãos, nós estamos aqui tratando de vida e morte. Este mundo é hostil e ele seduz nossos corações e as nossas mentes. Este mundo tem como objetivo matar a fé. E nós dançamos com o mundo, nós brincamos com o mundo, nós nos entretemos com imoralidade, com violência, com sexo. Nós nos entretemos com essas coisas pela televisão, que entra pelas nossas vidas, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, e nós absorvemos aquilo, porque afinal de contas é divertido, e não entendemos que nossos corações estão sendo moldados, estão sendo distorcidos, nosso modo de pensar está sendo distorcido. Nós não somos uma igreja cajadão, não estamos querendo bater em ninguém, nós queremos salvar as suas vidas. O que corta o nosso coração é ver pessoas entrar na igreja frias. Por quê? Porque talvez seja a primeira vez em 7 dias que você sequer pensa a respeito de Deus. Nós somos uma igreja radical, somos. Não somos uma igreja muito preocupada com um show, né? Não fazemos questão de trazer todas as paradas de sucesso, de louvor para cá, né? As músicas que todo mundo está gostando, que são a bênção, né? Não estamos pregando sobre alguns assuntos que estão na moda. A gente prega um cristianismo bem pé no chão, feijão com arroz. Por quê? Porque sua vida depende de nutrientes que só se acha na palavra de Deus. Imaginou uma casa, uma mãe que servisse só doces quando as crianças chegassem à mesa? Ou só bolo e sorvete? As crianças iam adorar. E tem muitas crianças espirituais que adoram bolo e sorvete, querem uma igreja cheia de bolo e sorvete, coisas que vão dizer: olha, você vai vencer, você nasceu para ser cabeça e não cauda. E todo mundo: oh, glória, opa, oh, 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 oh. E saem de lá dizendo: que bênção, oh, eu sou poderoso, eu vou tomar posse, eu vou, determinar. Mas essas coisas não estão na Bíblia, e nós não vamos alimentar os irmãos com coisas que não estão na Bíblia. Nós queremos que vocês tenham os nutrientes para viver uma vida que os levará para o céu, que vai salvar a sua descendência.
Porque nessa briga não existe meia vitória nem meia derrota. Quando chegar o fim, será tudo ou nada. Não existe um lugarzinho no céu para gente que é quase crente. Não existe assim um andar de baixo onde você diz, não, eu não vou entrar no céu, mas também Deus sabe, né? Eu sou uma boa pessoa. Olha, ninguém presta. Diga para o seu vizinho, você não presta. Ninguém presta. E se Deus não nos salvar, nós estamos perdidos. E se a gente não levar isso a sério, nós estamos perdidos. Se nós não levarmos isso a sério, amados irmãos, ouça o que eu vou dizer, você vai queimar por toda a eternidade. Vai. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então nós estamos aqui falando sobre essas coisas, e quando eu penso em entrar sobre dons espirituais, a gente pode adentrar uma área quase que experimental e de euforia, como aconteceu em 1 Coríntios, e nós vamos falar sobre 1 Coríntios, porque 1 Coríntios 12 a 14 fala sobre um baita problema na igreja. Aliás, todo livro, primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, só trata de problemas. A igreja estava perdida, doidona. Mas vamos ver o texto de hoje, Efésios 5. Ele diz, os dias são maus. Alguém duvida que os dias sejam maus? Os dias são maus. Há uma hostilidade crescente à liberdade de expressão e de religião em todos os países do Ocidente. E no Oriente, há uma perseguição mortal contra a igreja. Na Síria, na Líbia, no Sudão, cristãos estão sendo dizimados, as igrejas explodidas, as crianças estão sendo crucificadas em praça aberta. E no Ocidente, nós vemos um ataque para destruir todo e qualquer elo familiar. A família está sendo sistematicamente, paulatinamente atacada e destruída. Eu soube dessa semana, um deputado federal, falando com um amigo dele, descobriu que a filha pequena desse amigo dele chegou em casa da escola toda urinada. Por quê? Porque ela tinha medo de ir para o banheiro. Por quê? Porque naquela escola é proibido barrar meninos do banheiro das meninas, porque isso atenta contra a sua identidade sexual. Então, se os meninos decidirem que vão ser meninas naquele dia, eles podem usar o banheiro das meninas. E há muitos meninos, muitos dos sem vergonha, que estão entrando lá para fazer mal às meninas da escola. Então, por medo de usar o banheiro, ela se urinou, chegou em casa assim. E há lugares, há escolas aqui, nesta região, que não tem banheiro para meninos e banheiro para meninas. É unissex. Porque não querem impor uma identidade sexual. Isso vem do próprio Ministério de Educação. Estão querendo abolir o termo pai e mãe. Não pode mais ter dia dos pais ou dia das mães. Por quê? Porque o Estado está atentando contra a família. Aliás, o Estado está tentando destruir qualquer instituição que interfira no seu poder direto sobre cada cidadão. Nós estamos vivendo dias não sei, quem já leu Bravo Novo Mundo, de Aldous Huxley? Alguém já leu Bravo Novo Mundo? Nós estamos vivendo uma sociedade que cada vez mais, nos países ocidentais, está buscando dominar o domínio direto do Estado sobre cada cidadão, eliminando a influência dos pais, das mães. Em Oregon, nos Estados Unidos, acabaram de passar uma legislação permitindo que crianças a partir dos 15 anos de idade façam uma cirurgia mudando de sexo, financiada pelo Estado e sem necessidade de consentimento dos pais.
Por quê? Porque se os pais fizerem objeção, pode traumatizar a criança. Então, estão deixando ao critério de uma criança de 15 anos de idade decidir se vai ser homem ou mulher e ninguém pode fazer nada a respeito. Os pais não podem fazer nada a respeito. Isto num país dito cristão. Estados Unidos foi durante muitos anos o bastião do cristianismo no Ocidente, está se tornando um país anticristão. E se você pensa que o exemplo dos Estados Unidos não vai afetar o Brasil, nós que somos colonos, porque todo mundo quer mesmo ser americano e morar em Disney, né? Tudo que vem de lá a gente aplaude e acha o máximo. Meus irmãos, está vindo uma enxurrada de ataques contra tudo que nós temos por sagrado. Os programas de televisão estão cada vez mais grotescos, sanguinários, viscerais e imundos. Imundos. Eu soube que há uma seriado de televisão onde, um seriado visto por todos os nossos jovens, por sinal, o tal Game of Thrones, onde um guerreiro estupra a sua irmã ao lado do caixão do seu filho. E isso é tido como entretenimento. E deixamos esse lixo varrer as nossas vidas. Meus irmãos, você sabe que o que você ingere vai se manifestar ou no seu peso ou na sua pele. Se você comer muito chocolate, você vai ter espinhos. Se você beber essas coisas, sua alma vai ficar imunda e você não vai pensar direito. E pior é que há crentes que não dão a mínima, acham que é tudo normal. Não, pega leve, não seja cajadão, não seja pesado. Meus irmãos, nossa vida eterna está em jogo. A vida eterna dos nossos filhos está em jogo. Se eu fosse um pai com um filho ou uma filha de 14 anos de idade em Oregon, eu me mudaria daquele lugar. Eu sairia daquele estado, eu transferiria para qualquer outro lugar. Só que o que um faz começa a virar moda. E basta entrar no site do nosso governo para ver qual é a agenda deste atual governo. E você verá, especialmente no Ministério da Educação, você verá que eles têm uma agenda que desconstrói completamente qualquer autoridade de pai e mãe na vida de uma criança, só que não do Estado. Os dias são maus. E cada vez mais nós vamos ter que entender que cultura deste mundo é mundano. É mundana. A cultura deste mundo é mundana. A cultura popular é mundana. E é um agente de corrupção. Corrompe valor, corrompe mentes, corrompe corações, corrompe relacionamentos, muda conceitos. Você diz assim, não, mas não é tão forte assim. Basta uma novela fazer algum tipo de um tema árabe, que todas as mulheres saem e compram roupas árabes. Ou basta fazer um negócio... Eu me lembro que fez os imigrantes... Se lembra dos imigrantes? Eu não assisto televisão há muitos anos, então minhas referências são antigas, né? Então, os imigrantes... Alguém viu os imigrantes, né? Os mais velhos? Não, ninguém viu? Então, se lembra? Mas era sobre Itália. Um monte de gente foi fazer cursinho de italiano. Você acha que isso não afeta a gente? Afeta como nós gastamos nosso dinheiro, mas afeta como nós pensamos sobre as coisas. Afeta a nossa mente. Então a gente chega na igreja cheia de mundanismo, sem tempo para orar, sem tempo para ler a Bíblia, sem tempo, mas a gente assiste todo esse lixo. E chegamos aqui e nos sentimos frios. Por quê? Porque aqui o Espírito Santo não se move. É porque, meus irmãos, nós temos sido corrompidos pela nossa prosperidade, pelo nosso lazer, pelo nosso entretenimento, e não nos lembramos que não há meia vitória nesse jogo aqui, não. Não há meia derrota, não. É uma derrota total.
Total. Total. Se você vier para a igreja só quando não chove, ou só quando chove, quando não tem boas ondas, ou não tem um fim de semana mais comprido, você transforma na vida dos seus filhos o conceito de igreja como apenas uma opção de lazer. Se você não bater ponto, no sentido de, esse é o nosso compromisso, porque o que mais importa para a nossa vida está aqui, e não um bom bronzeado. Então seus filhos vão crescer aprendendo que a igreja não passa de uma opção. A igreja não é uma opção. Eu diria mais, a coisa mais importante que você faz essa semana é estar aqui. Mais importante. Mas compramos um sítio, compramos uma casa, e agora temos que usar. Quantas famílias foram destruídas por causa de um sítio? Porque os fins de semana agora são região dos lagos, ou na Serra, ou em Angra, e param de vir para a igreja. Dizem, não, mas quando a gente está na cidade, a gente está sempre aqui. Quando está na cidade? Oh, meu Deus. E os nossos filhos se perdem. Crescem sem amor para Deus. E se Deus não fizer um milagre, vão para o inferno. Não estamos sendo cajadão, nós estamos aqui falando a verdade. Nós estamos aqui abrindo o verbo porque a sua vida está em jogo. Vamos voltar, vamos pegar a leitura agora. Deixa eu andar um pouquinho, porque nós falamos sobre Efésios 5, mas vamos dar uns passos para trás e abrir onde parou semana passada. Vamos abrir para Efésios 4, versículo 17, porque foi até o versículo 16. Deixa eu tecer uns comentários ao longo da leitura que nos traz para a leitura de hoje. Depois a gente volta para a leitura de hoje. Paulo diz em versículo 17 do 4º capítulo: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Veja, isso lembra, isso ecoa o que nós lemos em Romanos 1, umas semanas atrás, que devido à rejeição de Deus, se tornaram frios, suas mentes se tornaram obscurecidas, eles se tornaram tolos, eles praticaram torpeza. Gente, nós somos chamados para viver de modo diferente do mundo. Você não pode ser mundano e ser crente, não é possível, é como água seca, não existe, é um oxímoro, é um contrassenso. Não devemos viver como pessoas que não pensam direito, porque o mundo não pensa direito. Todos os seus amigos, essas pessoas charmosas, poderosas, ricas ou bem-sucedidas, que não sabem nada de Deus, entenda uma coisa, não pensam direito. E continua na leitura. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Veja só. Por isso que a gente gasta tanto tempo ensinando aqui, porque é na renovação da nossa mente que nós entendemos as coisas. É por renovar nossa mente, segundo as palavras de Deus, que nós começamos a pensar direito. Eu me lembro que uma vez, uma irmã, uma pessoa muito amiga minha, que conheço há 35 anos, chegou para mim com um vídeo chamado O Segredo. E disse: bispo, só vou pedir uma coisa, não assista esse vídeo como bispo. Assista o vídeo como uma pessoa normal. Como assim? Não, porque se você assistir como bispo, sabe, você já vai dizer, não, nada a ver, mas se você assistir como uma pessoa normal,
então você vai estar mais aberto. Eu assistia o vídeo como um cristão normal, não uma pessoa normal, segundo os conceitos dela, mas como um cristão. E eu vou dizer uma coisa, quanta balela aquele vídeo. Que pelo pensamento da atração, você vai mentalizar e você atrai para si. Eu disse, isso aí é nova era, isso é esoterismo. E é também uma teoria cruel. Por quê? A mulher estuprada atraiu isso pelos seus pensamentos? Que você só acontece com você o que você atrai? Isso é uma crueldade, isso é uma abominação que esse vídeo fala. Mas a colocação foi, seja normal. Nesse mundo, eu não vou ser normal. Diga para o seu vizinho, para de ser normal. Agora, não vamos ser bobos, não vamos ser palhaços. Eu não sou um palhaço, eu sou uma pessoa pensante, eu sou uma pessoa razoavelmente bem educada, eu tenho formação, pós-graduação, eu não sou um bobo. Mas eu não sujeito minha vida às normas que este mundo tenta me impor. Nós fomos chamados para viver acima disto, não abaixo, acima disto. Você foi chamado para galgar um caminho que fica acima deste marasmo, deste lamaçal que é o mundo. A maioria das pessoas tropeçam no escuro e vivem enlameados porque as suas vidas estão torpes e não pensam como deviam pensar. Nós somos chamados para viver, e Paulo é muito claro, vocês não foram chamados para isso, não foram ensinados assim, a viver desta maneira, mas por causa do hábito, porque o que nos choca hoje, amanhã não nos choca mais e acaba se tornando, por tanto ver, por tanto assistir, por tanto repetir certas coisas, acabamos aceitando como normais. Mas as coisas que o mundo considera normal, não são. Não são. E o cristão sabe disso. E é por isso que eles querem calar a igreja. É por isso que forças que querem instaurar um regime totalitário nesse país querem acabar com a liberdade da igreja, chamar de pecado o que é pecado. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte, mas antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Veja, nós não temos que andar pelo mundo condenando todo mundo. Não, nós somos chamados para uma vida misericordiosa, de fazer bem às pessoas que ainda não entendem. E ele termina, capítulo 5, continuando. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança do reino de Cristo e de Deus. Veja a gravidade disto. Nós estamos falando de nosso destino eterno.
E ele continua reafirmando isso. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Nós vivemos, amados irmãos, numa época até de líderes corrompidos. Líderes que querem fazer bonito, querem fazer o que é politicamente correto, e estão usando qualquer controvérsia para se promover pela internet. Estão fazendo assim não, quem somos nós para julgar? Imagina, líderes que jamais falariam que algo é pecado. Eles conversam quando são perguntados. Esses são sofistas. São pessoas que promovem apenas a si mesmas. E nem toda verdade é bonita, gente. Nem toda verdade é charmosa. Mas nós vivemos numa época midiática movido por charme e pela capacidade de convencer. Alguns desses líderes são pessoas muito inteligentes, são pessoas muito bacanas, são pessoas muito na moda. Nossa igreja é a moda antiga. Aqui, os introdutores usam terno e gravata e nós usamos colarinho e terno. Não vou chegar aqui com uma camiseta, e todo de qualquer jeito, porque nós levamos isso a sério. Essa é uma igreja que expressa a sua seriedade do que faz, na sua maneira de proceder. Não é porque achamos que é só assim que se deve fazer, mas é porque há uma linha. Quando nós pregamos, nós abrimos a palavra de Deus e não Vinícius de Moraes. Andamos meio fora de sincronia com as modas, porque moda vai passar. Agora o que permanece é a palavra de Deus. Veja o contraste entre o velho e o novo. Ele continua: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Deixa eu parar aqui só um instante. 3 coisas: bondade, justiça e verdade. Há pessoas que protestam a sua bondade, mas não querem falar de justiça. Há pessoas que protestam: Deus é amor, porque tudo é amor, Deus é tão amoroso, mas não falam sobre a sua justiça. Não falam sobre a ira de Deus. Não, Deus é amor. Eu não posso imaginar um Deus que deixaria um tsunami destruir tantas pessoas. E com as suas perguntas tão bem elaboradas, eu vi um pastor dizer: eu não posso imaginar um dia que o diabo vai poder olhar para Deus, quando terminar tudo, e dizer: haha, eu consegui levar mais gente para o inferno do que você conseguiu levar para o céu. Só que a palavra de Deus diz: largo é o caminho, e são muitos que irão para a perdição. Estreito é o caminho que leva à vida, e são poucos. Então, onde está a verdade? Fala bonito, cria umas colocações que são muito interessantes, mas não são a verdade. São charmosas, mas não são verdadeiras. Continuando: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não aos ouvidos humanos. O que é agradável ao Senhor? Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que é dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aqui nós abrimos o verbo, nós trazemos a luz da palavra e brilhamos essa luz sobre todos os assuntos que nós pudermos. Por quê? Porque aqui nosso trabalho não é fazer bonito, nosso trabalho é tentar mostrar-lhes o caminho da verdade. Agora,
Para que vejamos o mover do Espírito, nós precisamos nos despertar. Nós precisamos nos entregar a uma vida que exige de mim repensar os meus conceitos. Exige de mim um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro compromisso com os meus irmãos. E acordar deste meio sono de cristianismo morto. Acordar deste negócio de só fazer bonito, eu vou para a igreja porque eu sempre fui para a igreja. Não, nós precisamos, amados irmãos, de um avivamento começando com cada um de nós. Nós precisamos voltar a ficar quentes para com Deus e frios para com o mundo. Mas nós infelizmente, o contrário é a verdade, porque muitos andam quentes para o mundo e frios para com Deus. Seu coração arde pela aquisição de coisas. Arde por entretenimento, arde pelo artista da hora, arde pela sua novela. Sem minha novela eu não consigo, né? Quantas pessoas já falam, não, sem minha novela, ninguém fala comigo durante minha novela. Ou os homens, durante o Jornal Nacional, ninguém fala comigo porque eu tenho que ser um homem informado. Você quer informação? Leia o obituário, é a única coisa que é realmente verdadeira. Fulano morreu, pronto. O resto é propaganda política ou econômica. Se você quer notícia, leia o obituário. Se você quiser a verdade, leia a Bíblia. Agora, não procure a verdade num jornal. É tudo entretenimento. É tudo propaganda. Os jornalistas que me perdoem, eu disse para os meus filhos crescendo, seja qualquer coisa na vida, mas não seja jornalista. E se você for jornalista, não é tarde para mudar de ramo. Então, para que haja um fluir do Espírito. Bom, agora então vamos voltar, continuando na leitura, voltamos ao texto que foi nosso ponto de partida. Então, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, ou seja, cada instante da sua vida, pense bem como você gasta a sua vida, como você gasta seu tempo. Vai assistir esse programa vai intoxicar você, vai te fazer bem ou vai estragar seu modo de pensar. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, ou com televisão, ou com comida, ou com sexo, ou com trabalho, porque há pessoas que se embriagam com trabalho até, o workaholic, não se embriaguem, ou seja, não procura escapar do jeito... Meus irmãos, a vida é pesada, é difícil e temos muitas aflições nessa vida. Então, quando a gente quer escapar um pouquinho, espairecer, mudar de ares, o que a gente faz? Vou assistir esse programa, vou assistir esse... Não se embriague com o que seja que leva à libertinagem. E não é só vinho que leva à libertinagem. Há filmes que levam à libertinagem, se não direta, pelo menos de carona. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui você tem a descrição de uma vida cheia do Espírito Santo. O dia que eu recebi este dom de falar em línguas estranhas, a plenitude do Espírito Santo, o poder do alto, eu me lembro, embora tenha sido há 48 anos atrás, que o que eu queria era mais de Deus. Mais de Deus. E o Espírito Santo, ao longo desses 2000 anos, tem se manifestado de várias maneiras. É uma pessoa. Temos que ter um novo Azusa Street? Não, porque o Espírito Santo talvez vai
se manifestar na igreja, um avivamento vai nos levar de volta a uma santidade maior. Quem sabe dons? Sim. Mas talvez nem todos. Porque depende do Espírito. O que o Espírito quer fazer conosco hoje? O que Ele quer fazer conosco hoje? O que Deus quer fazer com a sua vida hoje? Nós estamos desperdiçando as nossas vidas, correndo atrás de quinquilharias e de experiências baratas, de entretenimento barato e sujo. A sua vida vale mais do que isto. Diga comigo, minha vida vale mais do que isso. Vale mais do que isso. Sua vida vale mais do que isso. Não vamos desperdiçar as nossas vidas. Vale mais do que isso. A sua vida é preciosa. Diga para a pessoa ao seu lado, sua vida é preciosa. Sua vida é preciosa. Você é amado por Deus, querido por Deus, como nós falamos no início do culto. Você é querido por Deus, sua vida é preciosa. Ele mandou seu Filho para morrer em nosso lugar, tomar o nosso lugar na morte, para nos salvar, para que nós tivéssemos comunhão com Ele por toda a eternidade. E se nós não mudarmos nosso modo de pensar e de viver, nós vamos nos perder. Mas se nós mudarmos, se nós andarmos à altura da vocação pela qual Ele nos chamou, então nós poderemos conhecer a plenitude do Espírito Santo, agindo poderosamente através de nós, ao ponto de podermos libertar uma pessoa cativa por um espírito maligno, ao ponto de poder orar por alguém e ver essa pessoa curada em o nome do Senhor, ao ponto de ter uma palavra do alto para alguém que está precisando de consolo e que qualquer palavrinha não vai resolver, ao ponto de podermos orar até os mistérios do Espírito Santo, coisas que Ele quer fazer, que nós nem imaginamos, se tão somente Ele nos conceder esse idioma que nós não aprendemos para orar livremente. Meu Deus, eu quero isso para essa igreja, eu quero isso para você. Uma pessoa usada por Deus, cheia de Deus, não uma vítima deste mundo, não uma pessoa andando por aí, feito gado, sendo levado pelo nariz, ou por qualquer desejo indigno, ou por qualquer pensamento torpe deste mundo. Os povos deste mundo são levados que nem gado. O povo da terra é relva, é ceifada. Gente, genocídios não são somente executados com armas, mas até com cultura. Quantos casamentos estão sendo destruídos pela cultura vigente? Quantos jovens estão sendo destruídos? Estão perdendo o seu futuro, não estudam, não trabalham, vivem com aquele smartphone na mão, gastando horas e horas e horas e horas do seu dia, trocando bobagens. Suas vidas estão sendo neutralizadas. Não estudam, e ficam até tarde brincando de videogames. Há várias maneiras que o mundo destrói a nossa vida. Oremos. Pai amado, Pai maravilhoso, conselheiro, Pai criador dos céus e da terra, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade em nossas vidas, como ela é feita no céu. Dá-nos o pão de cada dia, sim, aquilo que precisamos. Perdoa-nos a multidão das nossas ofensas e pecados. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes ser cativados pelo fascínio do mal.
mas livra-nos do mal. Pois Tu és o único e verdadeiro Deus, o único que merece devoção e sacrifício, o único que merece uma vida inteiramente entregue, que merece o nosso tempo, o nosso esforço, uma oferta de excelência da nossa vida. Andarmos no poder do Teu Espírito, sermos movidos pelo Teu Espírito Santo, podermos ouvir a Tua voz, sermos orientados por Ti, pela Tua palavra, que vai se abrir perante os nossos olhos e vai nos mostrar o caminho que temos que seguir. Esta palavra que é lâmpada para os nossos pés, esta palavra que é luz para o nosso caminho, essa palavra cheia dos Teus preceitos, da Tua lei, mais doces que o mel. Oh Pai, abre os nossos olhos para ver a pérola de grande preço, Teu reino. Abra os nossos olhos para entendermos que tesouro está a nosso alcance, se tão somente vendermos tudo, largarmos tudo para Te seguir. Perdoa-nos os nossos pecados, salva-nos, salva os nossos filhos, salva os nossos netos, salva essa geração que está crescendo num país por demais torpe, imoral e sujo. Livra-nos do mal, eu Te peço, em o nome de Jesus, e que todos digam